Deus solta a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João 20. Todos encontraram? João capítulo 20. Antes da leitura, eu trago um abraço da Igreja Metodista lá em Queimadas. Os irmãos se sintam abraçados. Infelizmente, devido a transporte, os irmãos também não puderam vir. Como minha moto só cabe eu e minha esposa, não dá para trazer todo mundo, né? Mas trago um abraço de todos lá, que vocês possam se sentir abraçados por todos também de lá. Amém? Apenas versículos de 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Amém, irmãos? Eu queria que você virasse para o irmão, a irmã que está do seu lado, e perguntasse para ela: onde está Jesus? Vire para o outro agora e pergunte: onde está Jesus? Você sabe onde Jesus está, irmãos e irmãs? Meus amigos e amigas que estão visitando a igreja, que fazem parte da igreja ou não. Jesus aqui, nós acabamos de ler, capítulo 20, versículo 1 e 2, mas na realidade o tema do culto é: o túmulo está vazio. Mas nós não podemos falar do túmulo vazio sem antes darmos ênfase a alguns acontecimentos que existiram. E é impossível também falar do túmulo vazio sem nós falarmos sobre o Evangelho. E o que é o Evangelho? Talvez você me pergunte assim: o Evangelho tem alguma coisa a ver com o túmulo vazio? Talvez você pense que não, mas tem sim tudo a ver o túmulo vazio com o Evangelho. Porque o Evangelho são as boas novas, doutrina de Cristo. O Evangelho é uma verdade indiscutível. O Evangelho é a doutrina que tende a regenerar o homem ou a sociedade. Então nós encontramos aqui no versículo 1, Maria Madalena foi ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado, foi colocado ali quando morreu na sexta-feira, foi levado para lá e colocado ali, depois rolaram uma pedra para frente da porta do sepulcro, e então Maria Madalena chega ali, e quando ela chega próximo ao sepulcro, ela vê que aquela pedra não está mais ali. Então ela percebe ao olhar ali dentro que o corpo de Jesus também não está mais ali. Então ela sai correndo e encontra dois dos discípulos, Pedro e João, a quem Jesus amava, e fala: levaram o corpo do Senhor. Jesus não está mais ali naquele sepulcro. Glória a Deus. Então os dois saem correndo em direção ao sepulcro. Pedro sai correndo, talvez Pedro seja um pouco mais velho do que João, e João passa na frente de Pedro e chega na porta do sepulcro e fica olhando lá para dentro. E Pedro, do jeito que vem,
temperamento sanguíneo, não quis nem saber do jeito que veio, passou direto e caiu já lá dentro do sepulcro. Então ele olhou, procurou Jesus por ali e viu que Jesus não estava mais. Ele viu que Jesus não estava mais deitado sobre aquela pedra. Ele percebeu que ali só estavam os panos que cobriam o corpo do nosso Senhor Jesus. Então, para chegar ao túmulo vazio, precisamos passar por esses e mais alguns acontecimentos. A ressurreição de Jesus Cristo é o grande alicerce da história cristã. É o grande alicerce, sendo ele a grande diferença também entre outras religiões. Se você for ao túmulo de Maomé, seu corpo estará lá, sepultado. Se você for ao túmulo de Allan Kardec, seu corpo também estará lá sepultado. Se você for ao túmulo de Buda, seu corpo estará lá sepultado. Se você for também ao túmulo de John Wesley, o corpo dele também estará lá sepultado. Se você for ao encontro do túmulo de Calvino, de Lutero, de todas aquelas pessoas que você considerou ou considera que foi algo ou alguém importante na sua vida e morreu, o corpo delas também estarão lá. Mas se você for em Jerusalém e for ao túmulo que alguns dizem que ali foi enterrado o nosso Senhor Jesus, você não encontrará o corpo dele lá, porque aleluia! Glória a Deus! Ele não está mais morto, mas ele está vivo. E ele está presente neste lugar. Então nós precisamos primeiramente falar do Evangelho, para que nós possamos entender porque o túmulo está vazio. E nós não podemos anunciar as boas novas sem antes falar do Evangelho. Então Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa a anunciar essa boa nova. Ela anunciou que Jesus não estava mais no túmulo, morto, mas ele havia ressuscitado. A primeiro momento ela deve ter pensado: roubaram, como está escrito, roubaram o corpo do nosso Senhor. Eles pegaram o corpo do nosso Senhor e levaram para algum lugar e eu não sei onde está. Por ser mulher, ela correu atrás dos homens que poderiam talvez fazer alguma coisa, mas também eles não encontraram o corpo de Jesus ali naquele lugar, porque eles haviam esquecido que Jesus disse que isso iria acontecer, que ele iria sofrer, que ele iria padecer, ele iria morrer. E ele não escondeu em momento algum que ele morreria, mas ele também deixou muito claro que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia. Que ele destruiria o templo e ao terceiro dia ele ergueria novamente esse templo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, já havia sido profetizado que Jesus ele viria ao mundo. Lá fala que Deus colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. Ele pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia o seu calcanhar. Então lá em Gênesis capítulo 3 foi profetizado desde os princípios da humanidade que Jesus ele viria ao mundo por minha causa e por sua causa. Ele viria ao mundo porque a mulher e o homem desobedeceram a Deus e começaram assim a ter uma vida pecaminosa, e por causa disso foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, e foram colocados ali à porta do jardim anjos querubins com espadas desembanhadas, para que eles não pudessem retornar. E além do mais, ele ainda escondeu o jardim para que o homem não voltasse para lá, porque nesse mesmo jardim há uma árvore chamada árvore da vida, e aquele que come do fruto dessa árvore, ele terá a vida eterna. E por haver um homem pecado, ele resolveu, por causa da desobediência do homem, tirar o homem dali, para que ele não comesse do fruto e passasse a eternidade em pecado. Quando você vai para Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver um texto bastante conhecido, que nós até cantamos aqui: um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
Pode falar alto, gente. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. É esse Jesus que nós estamos falando aqui nessa noite. O Jesus ressurreto. O Jesus que não se encontra mais naquele túmulo, mas que ressuscitou e vive para todo sempre, porque está sentado à destra do Pai. E logo, logo, nós temos visto que as coisas que estão acontecendo, logo, logo ele irá retornar. Se fôssemos ilustrar, talvez ele já está estendendo a mão para pegar na maçaneta do céu, abrir a porta e descer para vir buscar aqueles que aceitam e entendem que ele morreu, mas que ressuscitou, e ele é o Senhor. Glória a Deus. Então nós precisamos estar atentos para o que o Senhor tem para nós. Talvez uma das profecias mais conhecidas se encontra lá em Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13, pegando todo o capítulo 53, falando de quando e de como Jesus ele sofreria por minha causa e por sua causa. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 52. Nós vamos ler uma pequena parte do que ele iria sofrer e padecer por tudo que nós fazemos ou pelos nossos próprios pecados, sendo ele um homem justo que nunca havia cometido um pecado. Isaías capítulo 53, vamos começar do 53, a partir do versículo 3. Isaías 53, 3 nos diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das minhas ou das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Foi levado por juízo o opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então nós podemos ver que nós não podemos passar para a sepultura, para o túmulo de Jesus vazio, sem antes entendermos o porquê dele estar ali naquela sepultura, ou o porquê dele ter ido à sepultura ou ter morrido antes de conhecermos essa causa. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho, as boas novas de Jesus que temos visto hoje, é um Evangelho místico. Por que místico? Porque é aquele Evangelho onde você pega um copo com água, coloca em cima da sua televisão, em cima do seu rádio, e nós oramos por esse copo, e a bênção do Senhor vai estar nessa água. Nada disso, irmãos. A bênção do Senhor vem do céu. Quando Jesus ele morreu, o véu do templo foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso a ele. Nós não precisamos de copo com água, lenço ungido, chapéu de couro, nada disso, paletó ungido, nada disso, irmãos. Nós precisamos chegar à presença dele, e ele nos ouvirá e falará conosco, e nós falaremos com ele, nós dialogaremos com ele, e ele nos abençoará se ele quiser. Porque ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar,
porque nós somos homens pecadores. Nós somos homens pecadores. No mesmo momento que estamos aqui pulando, dando glória a Deus, nos exaltando, dizendo que Deus é bom, que Deus é isso, Deus é aquilo outro, mas quando damos as costas e saímos ali, nós esquecemos tudo que cantamos, ou esquecemos tudo que ouvimos ou falamos. Nossa juventude, nós temos visto que a juventude, a nossa juventude, eu ainda sou jovem, eu só tenho 28 anos, continuo sendo jovem ainda, terei 100 anos e continuarei sendo jovem, porque o meu espírito voltará para Deus e viverei eternamente com Ele, mas a nossa juventude, ela tem se acabado, meus irmãos e irmãs. Nós temos visto quantos jovens têm se prostituído e principalmente têm sido drogados, entrado no mundo das drogas, porque não conhecem as boas novas, ou até mesmo conhecem, mas não procuraram aprender com profundidade. A semente que foi jogada caiu num terreno pedregoso, onde a raiz era muito superficial, e veio o ladrão, o inimigo, e roubou dele, e ela morreu. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos e irmãs, com o que nós temos pregado, com o que nós temos feito. O Jesus que é anunciado, o Evangelho que é anunciado, é o Evangelho onde Jesus ele é o nosso castiçal, onde Ele é o nosso serviçal, o nosso mordomo, o meu empregado, onde eu posso tudo, onde eu vou dar as minhas coisas e receberei tudo em dobro. Esse é o Jesus que tem sido anunciado. Mas nós temos que entender e temos que lembrar do Jesus vicário, aquele Jesus que sofreu e padeceu, esse Jesus que está descrito aí em Isaías capítulo 53, aquele que apanhou, aquele que levou sobre si as nossas maldades, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Isso não quer dizer que você não vai adoecer, que você não vai passar por problemas, que você não vai passar por dificuldades, mas você passando por tudo isso, estando com Jesus, a vitória é certa. Amém. Porque Jesus, Ele está conosco, e no barco que Jesus está, Ele não naufraga, Ele não afunda, Ele não vira. E se virar, Jesus fará você andar por sobre as águas. Porque Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. E como eu estava dizendo, Ele não tem obrigação de nos abençoar, mas Ele nos abençoou porque Ele vela pela sua palavra. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Exatamente por isso, porque Ele nos ama. Porque nós sendo homens e mulheres pecadores, Ele falou, se depender deles, eles não poderão pagar a dívida que existe contra Ele. Então pergunte, por favor, para o seu irmão: onde está Jesus? Onde está aquele Jesus que passou por tudo isso, por sua causa, por minha causa? Onde está esse Jesus? As boas novas que tem que ser anunciada é a que está em Romanos capítulo 2, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 10, ele nos diz assim, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Esse é o retrato da nossa sociedade. Esse é o retrato da microfonia. Esse é o retrato da sociedade que nós temos visto. Por causa dessa maldade, desses nossos pecados, Jesus foi ao túmulo. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Você pode olhar para o irmão, a irmã do seu lado. Se você olhar para ele, ele não é melhor do que você, eu não sou melhor do que você. Todos nós somos homens e mulheres pecadores. Todos nós cometemos pecados. Todos nós necessitamos e carecemos da misericórdia e do amor do nosso Deus. Nós precisamos o tempo todo estar buscando a Deus. Mas esse retrato de que ninguém busca a Deus, de que não há um homem bom sobre a terra,
não há um justo sequer, é o retrato da sociedade em que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos. Mas graças a Deus que teve e há um mini evangelho na Bíblia em que nós podemos crer e nos assegurar de que há salvação para toda a humanidade. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ainda há solução para aqueles que não estão aqui. Ainda há solução para você que entrou aqui e ainda não conhece ao Senhor. Ainda há solução para mim, se sou homem pecador. Ainda há solução para cada um de nós, porque aquele túmulo ele não está mais preenchido, mas sim vazio. Porque o nosso Senhor, que pode perdoar os pecados, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive para todo sempre. E nós temos que crer nisso, irmãos e irmãs. Nós não só podemos cantar, nós não só podemos abrir a nossa boca, nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. Nós não precisamos dizer nada a ninguém, mas as pessoas, ao nos olhar, elas verão que nós somos pessoas diferentes, porque nós temos ao Senhor. Glória a Deus. Moisés, ele subia no monte para orar ao Senhor. E quando ele estava ali orando ao Senhor, passou 40 dias na presença do Senhor, voltou cheio de unção, irmãos, cheio do poder de Deus, porque estava íntimo, ligado, colado com o Senhor. E quando as pessoas olhavam para o rosto de Moisés, percebeu que o rosto dele resplandecia, porque a glória de Deus estava sobre ele. A glória de Deus tem estado sobre as nossas vidas, irmãos. A glória de Deus tem estado sobre a minha pessoa, sobre a sua. As pessoas, ao olharem para nós, têm visto: esse é o servo do Senhor. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ter o mesmo Jesus que ele tem. Será que eles têm visto isso em mim e em você? Será que eles podem querer o mesmo Jesus que eu sirvo, ou que você serve? Ou eles querem estar longe da gente, como foi representado aqui pelo nosso irmão Walker, né? Val. Foi representado por ele. Será que realmente nós temos transmitido isso para as pessoas? Será que as pessoas olham para nós e falam: realmente, ele era uma pessoa que não servia ao Senhor, era depravado, prostituto, se prostituía, bebia, farrava, mas hoje é uma pessoa diferente. Glória a Deus. Se mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Porque eu não dava nada por ele, por mim já estava como morto, mas olha só como ele está. Olha a transformação que houve na vida dele. A família foi restaurada, o lar foi restaurado. Ele na escola, na universidade, na família, totalmente diferente do que era. Então nós precisamos estar como Moisés estava. Outros momentos ele entrava no tabernáculo, quando saía precisava colocar-se um véu, porque a glória que resplandecia no rosto dele era tanta que ele precisava colocar esse véu. Toda vez que ele entrava na presença do Senhor, ele retirava o véu de novo, como reverência à presença do Senhor, e assim ele poderia falar face a face com Deus. Um homem que, para vocês entenderem que é homem como eu sou, como vocês são, ele foi um homem que cometeu um homicídio. Ele viu um do seu povo ali, do povo hebreu lá no Egito, sendo açoitado, espancado. Então, ao ver isso, ele tomou parte, pegou aquele egípcio e o matou e escondeu sobre a areia. Enterrou ali na areia. Em outro momento, ele foi de novo encontrar ali, tinha 2 hebreus brigando, ele percebeu, então foi lá falar com eles. Aí um falou para ele: mas você que matou aquele egípcio e enterrou sobre a areia, você vem fazer as pazes aqui? O diabo faz assim comigo e com você. Porque nós vivíamos lá, nós cometíamos os mesmos erros que ele mandava que nós fizéssemos. Ele fica o tempo todo falando: faz isso, faz aquilo, não ora, não jejum, não vai à igreja, ou vai só para olhar as meninas, ou vai olhar só os meninos, ou vai dar uma passeada por lá. É isso que ele quer. E muitos de nós já fizemos coisas absurdas, e por muitos momentos ele tenta passar em nossa cara de novo. Mas ele é acusador,
Porém, o nosso Deus, os irmãos me perdoem porque eu tive gripado, ainda estou um pouquinho debilitado, mas vai dar sim para terminar a mensagem. Glória a Deus. Miqueias capítulo 7 nos fala: Deus, Jesus, ele não é acusador como o diabo é, mas olha o que ele nos diz para nós que somos homens e mulheres pecadores. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. Tornar a ter compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades, tu lançarás todas as nossas maldades nas profundezas do mar. Então, quando o diabo chegar para te acusar, você bebia, você fumava, você se prostituía, você ia para a igreja, mas seu coração não estava lá. A partir do momento que você estiver com Cristo e Cristo habitar em você, você fala para ele: eu realmente estava assim, mas tudo isso que você falou, o Senhor jogou nas profundezas do mar e me perdoou. Glória a Deus. Hoje eu sou livre e liberto porque tenho o Senhor. O Senhor ressurreto que morreu em meu lugar, mas ressuscitou. Ele me perdoou e me chamou para morar com Ele. Ele me chamou para estar com Ele no céu. A principal boa nova, irmão, ou melhor, Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15, ele nos diz algo muito importante, muito lindo, muito maravilhoso. Colossenses 2,13 nos diz: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravou-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Pense num versículo poderoso, irmãos. Licença. Pense num versículo poderoso onde fala que nós fomos perdoados quando ainda estávamos em pecado, quando nós não merecíamos, como até hoje nós não merecemos o amor do Senhor. Então o Evangelho, as boas novas, foi anunciado para nós. Nós resolvemos e entendemos que deveríamos aceitar, porque sem Jesus nós não poderíamos chegar a lugar algum. Sem o poder e a glória e a graça de Deus, nós não podemos ir a lugar nenhum, porque se nós nos levantamos, é o poder de Deus. Se nós caminhamos, é o poder de Deus. Se nós falamos, é o poder de Deus. Então tudo em nossas vidas é o poder maravilhoso de Deus. Amém. Vocês ainda estão aqui comigo? Amém, irmãos? Amém. Então, esse Evangelho que é anunciado nesta palavra, ele fala sobre o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. A principal boa nova que estamos tratando aqui hoje está escrito em Marcos capítulo 16. Abra por favor sua Bíblia. Marcos 16, o segundo evangelho, logo após Mateus. Marcos 16, versículo 6. Todos encontraram? Eu gostaria que todos lessem comigo em voz alta e com bastante vigor. Nós cantamos, pulamos, dançamos, então vamos ler a palavra do nosso Deus, ouvir o que Ele tem para falar conosco. Então vamos fazer com muito fervor. Vamos lá, todos o versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não temos jeito, procurar Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o pusemos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele não está mais lá, irmãos. Jesus, ele saiu. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus.
Jesus ele não está mais naquele túmulo, o túmulo realmente ele está vazio. Nós cantamos o Cordeiro de Deus que ressuscitou, nós cantamos que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, nós cantamos que o rio do Senhor passa por nós, mas nós não vamos ter tudo isso, ou não entenderemos isso, se nós não entendermos que Jesus ele é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Se nós não entendermos isso e não aceitarmos isso, de nada servirá, de nada valerá, irmãos e irmãs. Então o túmulo, ele não está mais com Jesus ali, mas Jesus, ele ressuscitou e o túmulo está vazio. Então pergunte para o seu irmão, a sua irmã, onde está Jesus? Pergunte com vontade, irmão. Onde está Jesus? Agora responda para ele onde Jesus está. Onde Jesus está, responda a ele agora. O que você responderia? O que você iria dizer agora? Na glória. Eu diria para você que Jesus ele está aqui, meu irmão. Jesus ele está no meu coração porque eu permiti que ele entrasse. Eu tenho liberdade para que ele tivesse no meu coração. E por isso eu posso dizer com toda convicção: Jesus ele está dentro de mim, está comigo, está ao meu lado todos os dias. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia! Jesus ele está aqui, irmãos. Aleluia. Se você ainda não teve essa oportunidade, ou talvez tenha tido e não quis aceitar, esta é a noite de você entregar a sua vida a Jesus. Essa é a noite de você receber a Jesus ressurreto, aquele que pode te tirar também do túmulo, aquele que pode te tirar da morte, aquele que pode regenerar e restaurar a sua vida. Esse Jesus ele está presente. Amém. Ele mudou o meu caráter, tem moldado e tem mudado a cada dia. Amém. Cada dia que passa eu subo um degrau de glória. Às vezes eu desço 2, mas depois eu subo 3. E assim Jesus ele, bora Ricardo, sobe aí, homem. Bora, eu vou lhe ajudar, eu estou aqui do seu lado. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu não sou como o diabo que fala mentira e depois me deixa sozinho. Eu estou contigo. Glória a Deus. Eu posso me ajudar. Aleluia. Eu posso fazer o que ninguém pode fazer. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 nos fala que temos muitas coisas impossíveis, mas tudo para Ele é possível. Glória a Deus. Tudo para Jesus é possível. Tudo para Jesus pode acontecer. Talvez você ache que para você mesmo não tem jeito, mas tem. Jesus é carpinteiro e pau que nasce torto, Jesus endireita. Jesus ele conserta. Jesus ele faz ser perfeito. Porque foi Ele que nos criou. Ele pegou um monte de barro, fez uma laminha, fez um homem, soprou em suas narinas um fôlego de vida. E hoje nós estamos aqui, nós somos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Aleluia, Deus ele é tremendo, irmãos. Deus ele é bom demais, Deus é maravilhoso. Pense no negócio. Ô glória. Deus é bom. Eu não estou nem conseguindo me conter. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Sabe por que eu glória. falo isso? Porque eu sei do meio que eu vivia. Vocês me conheceram, eu já era filho de pastor, eu já cheguei aqui, já era crente. Então todo mundo acha que Ricardo foi sempre assim. E só tem melhorado, muito pelo contrário. Eu fui assim, como a Paraíba costuma dizer, eu era da bagaceira. Eu era um cara que era totalmente largado, ainda sendo jovem, como muitos são aqui, adolescente. Fazia as coisas erradas. Já pedi para mim usar droga, já fumei, já bebi. Já fiz tudo que vocês acham assim. Ricardo fez isso? Impossível. O filho de pastor não tem condições. Mas eu fiz, irmãos. Isso é vergonha para mim. Isso realmente me envergonha. Porque o Deus a quem eu sirvo hoje, Ele não faz com que isso seja bom. Mas o amor dele me constrange para que eu não volte para essas práticas, para que eu não volte a fazer mais. E por isso que eu estou falando para vocês que Ele ressuscitou. E Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha. Ele pode transformar o seu caráter. Se você acha que é uma pessoa sem caráter, Ele vai mudar, vai transformar. Ele vai fazer de você uma pessoa diferente. Então quando você sair da igreja, você não vai esquecer as palavras que Ele disse. Mas quando você dobrar a esquina, alguém do outro lado que está se drogando olha para sua cara: ei, vem cá, fala de Jesus para mim. E você vai falar e ele vai ser liberto. Glória a Deus. Ele vai ser liberto. Ele vai ser transformado não porque você falou, mas porque o que está em você foi até lá e falou para ele.
A presença do Senhor em você fez com que Ele visse que habitava a luz em você. E a luz onde chega, as trevas tem que o quê? Tem que o quê, irmãos? Sair. Com vontade tem que o quê? Sair. Glória a Deus. Então, onde um cristão, um servo do Senhor chega, as trevas têm que sair. Amém. Então seja luz na universidade. Amém. Seja luz no trabalho. Glória a Deus. Seja luz na escola. Seja luz na sua rua. Seja luz na sua família. Seja luz para todos aqueles que te cercam. Bem, irmãos, Jesus, como eu disse, é maravilhoso. Amém. Jesus é bom demais, sabe? Glória a Deus. Por mim eu ficava aqui o tempo todo, mas já está estourando o meu tempo, né? Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, Ele é bom. Amém. Certo jovem chegou para ele e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus foi simples para ele, como sempre foi. Vá e venda tudo que você tem. Aí eu pergunto para você nessa noite: você venderia tudo que você tem para estar com Jesus? Você abriria mão como costumamos? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, abro mão da minha família, abro mão de tudo. Mas você realmente abriria mão de tudo para estar com Jesus? Você não precisa me responder. Pense um pouquinho. Você abriria mão e diria assim: eu não quero mais nada, eu quero estar contigo, Senhor. Amém. Somente contigo e mais nada. Ninguém me serve, nada prestará se eu não estiver contigo. Amém. Ou poderia dizer como Paulo: morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Será que realmente nós estamos, eu digo a você, mas digo para mim também, nós estamos preparados se o Senhor voltar agora? Se Ele aparecer ali nas nuvens, a terra fugir dos nossos pés, o mar e o sol desaparecer, e Jesus ali e falar assim: venha, Ricardo, entra no gozo do teu Pai. Tu foi um servo bom e fiel. Digo isso também para o seu nome: entra no gozo do teu Pai. Tu foi um servo bom e fiel. Tu foi justo, tu perseverou, tu ficou firme em Jesus. Mas ou então Ele dirá para nós: Ricardo, afasta-te de mim, porque eu nem te conheço. Será que Ele falará isso para nós? Será que Ele dirá isso para mim e para você? Ou será que nós entraremos no gozo com Ele? Será que estaremos com Jesus ou estaremos sem Jesus? Seremos lançados no inferno, depois seremos lançados no lago que arde com fogo e enxofre, de onde ninguém poderá sair? Será que seremos lançados lá? Ou será que estaremos com Ele na glória? Será que estaremos lá vivendo e usufruindo de tudo aquilo que Ele nos prometeu? E como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o coração ainda não sentiu, olhos ainda não viram as coisas que o Senhor tem preparado. E nós não vimos nada disso ainda, mas nós sabemos que será algo maravilhoso. Nós poderíamos pensar em algo maravilhoso agora, ainda vai superar, irmão, vai ser muito melhor, porque Jesus é bom e Ele quer que eu e você nós possamos estar lá. Então todo aquele que aceitar e entender que o nosso Jesus não está mais numa cruz, mas que Ele foi sepultado, porque tinha que se cumprir, e Ele ser e foi homem totalmente como eu sou, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está vivo. Amém. E viverá para todo sempre, e virá buscar aqueles que estarão com Ele na glória. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite para você nessa noite. Talvez você já tenha ouvido, como eu disse, você já tenha ouvido falar do Senhor Jesus. Talvez você até já desejou estar com o Senhor Jesus, mas teve algo, alguma coisa que o impediu. Esse é o momento, irmão. Essa é a tua nova oportunidade. O Senhor a todo momento Ele está falando conosco, seja na natureza, seja através de uma pregação, seja através de um louvor, seja através de alguém, até mesmo de um gesto ou de um ato, de alguma pessoa, de um animal. Ele está falando o tempo todo comigo, contigo. Então Ele pergunta nessa noite: se você quer ter esse Jesus ressurreto em sua vida, se você quer ter esse Jesus dentro de você, habitando em você,
lhe dando o amor que todo pai dá a um filho. Porque a palavra de Deus nos diz que se ainda uma mãe esquecer do filho, o Senhor jamais esquecerá de você. Então Ele jamais deixará você. Ele jamais irá esquecer que tem um filho que Ele tanto ama. E foi por isso que Ele veio e morreu no meu e no seu lugar, porque nós não poderíamos pagar essa dívida. Mas o Senhor pagou por mim e por você. E Ele te faz esse convite nessa noite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Jesus ressurreto? Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pode baixar a mão. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer aceitar a esse Deus maravilhoso? Que quer aceitar a esse Deus que é poderoso? Que vai lhe ajudar em todos os momentos que você necessitar? Mas não venha só porque Ele vai lhe ajudar, mas venha porque Ele pode salvar a tua vida. Oh, glória a Deus. Nós estamos nesse mundo só de passagem. Ele virá nos buscar para que nós possamos morar com Ele eternamente. Então você dando esse passo de fé, você estará com Ele. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Só erguer uma de suas mãos, nós iremos orar por você. Há mais alguém? Alguém nessa noite? Amém. Eu gostaria de, por favor, Sinara, Eliette, me auxilia, por favor, Eliette, abraça a irmã ali, por favor, Sinara aqui na frente, abraça a moça, aquela aqui, as moças que levantaram a mão, por favor, coloque no pé, traga elas aqui na frente. Oh, aleluia. Esse é o passo Glória a Deus. que você está dando na sua vida. Esse é o Aleluia. passo poderoso que o Senhor pode dar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, por favor, sobe. Glória a Deus. E que você continuasse com seus olhos fechados. Abrace ela, por favor. Aleluia! Amém! Vou perguntar a Bianca. Pensa no nome difícil? Para mim, sabe como sabe? Mas, Bianca, nós vamos perguntar para ela e ela vai confessar com a própria boca dela, Jesus, que ela está entregando a vida dela. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus que não é, diz que não é nem por força nem por violência. Amém, Esse nome do pecado e da justiça é Deus. Aleluia. Então você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador também? Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu sempre me emociono quando eu vejo uma pessoa se entregando a Jesus. Porque Aleluia. Deus, Ele é primeiro. Nós não somos nada nele. A palavra de Deus nos diz que é por Ele, por causa dEle, para a glória dEle. Tudo pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Jó nos diz no capítulo 31 que tudo que está debaixo da terra pertence a Ele. Então Ianca agora pertence ao nosso Senhor. Nós, como Aleluia. igreja, temos o compromisso de auxiliá-la no que ela precisar. Porque nós temos a obrigação de ajudá-la em tudo que ela precisar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Estenda sua mão em direção a ela. Senhor Deus, nós te louvamos. Nós te bendizemos porque Tu és maravilhoso. Ó Deus, Tu és poderoso e a Tua palavra é poderosa. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos a vida de Ianca. Ó Deus, ela está fazendo um compromisso com o Senhor diante dos homens, confessando com a sua boca diante dos homens que quer o Senhor no coraçãozinho dela, dentro da vida dela, para estar auxiliando, servindo, adorando. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela salvação desta vida. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que apenas o que
se arrepende, por isso está tendo festa aí no céu. Oh, E por isso nós glória. te louvamos, Jesus. Aleluia, Porque a tua palavra Senhor. Foi falada, foi pronunciada, foi explanada e as pessoas entenderam. E Anca entendeu que sem o Senhor ela não é nada. Que sem o Senhor ela não poderá chegar até aí aos céus, Deus. Por isso nós entregamos e abençoamos a vida de Ana. Ó Deus, que o Senhor possa estar com ela na caminhada. Ó Deus, ajude, auxilie ali na escola. Que ela possa ser testemunho, ó Deus. Que ela possa ser fiel. E toda vez que ela se sentir fraca, ela possa lembrar que o Senhor está ao lado dela. E ela possa suplicar a tua força e o Senhor fortalecerá. Mais fiel, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Quero, em nome de Jesus, agradecer a oportunidade